Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu nos irei as últimas informações do Botafogo, que vai hoje enfrentar o time do Flamengo dentro do Newton Santos. O Botafogo pode jogar um banho, pode jogar água aí, um banho de água fria aí em cima do Flamengo. Uma vitória do Botafogo hoje, uma vitória do Palmeiras, pode-se dizer adeus ao título brasileiro do Flamengo. Então o Botafogo vai sim ser uma pedra no sapato do seu adversário hoje. Eu acredito muito na vitória do Fogão, porque o Botafogo, além de vencer, ainda vai tirar aí a possibilidade de título do seu rival. Mas e aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo a sua opinião, o seu palpite, o seu placar para essa partida. Quero também pedir aqui a vocês que comentem aqui embaixo a cidade, o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Eu quero também mandar aqui um salve em especial para quem já comentou, que é a galera de Natal, do Rio Grande do Norte, a galera do Piauí, a galera de Sergipe, que sempre tem comentado aqui no nosso canal, a galera do Rio de Janeiro e também de São Paulo, que tem muitos botafoguenses em São Paulo comentando aqui no nosso canal, tá bom? Então, um salve em especial, e se você também quer receber um salve no próximo vídeo, é só comentar aqui a cidade e o estado de onde vocês estão falando. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Nós vamos olhar esse VT e na volta a criançada vai comer chocolate e a gente vai... Tapem os ouvidos. Se porrar aqui neste programa. Rodou. Chegou a hora de Tchau, os cariocas gente! voltarem as atenções ao Campeonato Brasileiro. No retorno da competição, tem logo um jogo cheio de rivalidade entre Flamengo e Botafogo no estádio Newton Santos. Vai ser 2-0, tá? Pedro fazendo gol, tá certo? E eu vou colocar o Plata também fazendo gol, que ele tá muito bem. Então, no tapetinho é diferente. E eles têm medo, eles tremem. No Flamengo, o técnico Felipe Luiz, dessa vez, teve tempo para trabalhar a equipe e não perdeu nenhum jogador por convocação na data FIFA. O time está treinado e descansado para encarar o Botafogo. 2-0 pro Flamengo. Primeiro tempo, um gol do Luiz Araújo. E o Bruno Henrique vai fundar o caixão, fazendo gracinha, chororô pra torcida do Botafogo. O jogo ganhou cara de decisão para o time do Felipe Luiz, que perdeu a liderança do Brasileirão para o Palmeiras. O Flamengo está na segunda colocação, a 3 pontos do time paulista, que enfrenta o Bragantino em casa também nesta quarta-feira. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel, não depender dos adversários, fazer o nosso, ganhar do Botafogo, ganhar bem e ir para cima do Palmeiras, que vai ser um jogo chave, fundamental. Já comprei meus ingressos, já garanti a minha entrada no Maracanã contra o Palmeiras e estou lá para incentivar e mostrar que nós somos o grande favorito a esse título. Esquece Palmeiras. Depois do clássico, o Flamengo encara o próprio Palmeiras domingo no Maracanã e o Racing 3 dias depois pela semifinal da Libertadores. Seria a hora de poupar alguns titulares contra o Botafogo? Do lado rubro-negro, confiança não falta no clássico. No time da Estrela Solitária, otimismo grande também entre os torcedores. Para eles, é o momento ideal de se recuperar no Brasileirão e complicar o rival na disputa pelo título. A gente está precisando voltar aos trilhos, né? Voltar a vencer. Nada melhor do que ganhar do nosso rival. E plantar a crise lá, piorar, né? Para eles que estão dando aquela derrapada, né? O Palmeiras vai passar isso daí, a gente vai fazer o nosso papel e vamos voltar a vencer 1-0 amanhã, gol de Savarino. O Eterno Glorioso tenta recuperar a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, posição que garante vaga direta na Libertadores do ano que vem. O time saiu do G4 durante a data FIFA, foi ultrapassado pelo Mirassol, mas os alvinegros apostam que o objetivo dessa reta final de temporada vai ser alcançado. Nosso time aí é bom, talvez não quanto no ano passado, mas esse ano a vaga na Libertadores está garantida. O Botafogo segue com vários desfalques por lesão. Viu essa lista aumentar com Montoro e Barreira, e ainda não terá Vitinho, que serviu à seleção brasileira. Nada que desanime os botafoguenses. A gente não tem que tomar remédio calmante, não. A gente vai ter que jogar a bola com calma, com paciência, tocando a bola que o Botafogo sabe tocar, e esperar os homens. Os craques são eles que têm que vir para cima da gente, e a gente espera eles. E meter um golzinho do Savarino vai ser show de bola, espetáculo. É nesse clima de provocação que os cariocas voltam ao Campeonato Brasileiro, com um clássico que mexe com torcedores de todas as idades. Botafogo, campeão,
de 1907. Round 1. Fight! Vocês gostam, né? Vocês querem? Xaropinho do ratinho. Eles querem. Eles querem. Eles gostam. Ah, já que eles querem, então eles vão ter. Vão? Claro, ué. Vamos direto com 11 contra 11? Se Vamos. prepare, Fernanda Maia. Se prepare. Tá com a garganta boa, né? Pra trabalhar lá hoje. Bom, você sabe que eu sou unilateral, né? Ela não grita gol do rival. É. Não sabia disso, não? Não? Eu nunca gritei e nunca vou gritar. Gol do Fogão, eu anuncio. Tem até a musiquinha. Gol do rival, Justo, é. A cara de vocês, Substituição. não, eu Informa. tenho que fazer. Tem que Aí fazer. tem que fazer. Tem. Escalação também faz. Toda. Eu faço tudo. Só que é uma diferença na Vai, entonação. Claro, entendeu? claro. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Pereira. Alexandre, Pulgar, Jorginho, Carrascal. E agora, vamos ao que interessa. Eu falo assim, a escalação do nosso Botafogo. Olha aí na tela, o 11 contra 11. Vene Casagrande. É por aí que vai vir o Flamengo, é isso? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Pulgar, ele como titular, é isso? Jorginho, Carrascal, Arrascaeta, Samuelino e Pedro, que a torcida tanto pediu. É por aí, ô Vene Casagrande? É por aí. De repente a gente pode ver uma mudança, Fernandinha Maia. Por exemplo, o Everton Araújo é um jogador que poderia começar essa partida. E aí, pessoal, vocês acham que o Botafogo tá 100% preparado para enfrentar o time do Flamengo hoje e vencer dentro do Newton Santos? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Mas, assim, eu dando a minha opinião E aí já... seria no lugar do Pulgar, No né? lugar do Pulgar, mas eu acho que se o Pulgar ele estiver bem fisicamente para ele entrar em campo e disputar ao menos 60 minutos, ele tem que ser titular. Por que eu acho isso? Porque o Everton Araújo, a gente já sabe o que ele vai entregar. E o que ele vai entregar, a gente sabe que, assim, é comum. Tá? Isso aqui não é um demérito a um jogador. Eu estou fazendo uma comparação com os demais jogadores da posição dele no atual elenco do Flamengo. Não é que ele seja um jogador ruim, mas ele está abaixo dos demais. Inclusive está muito abaixo do Pulgar. Então o Pulgar fica aquela dúvida de como ele vai voltar depois de um longo Muito período. tempo, né, Exatamente. Vene? Ele não entra em campo desde o dia 29 de junho. É muito tempo parado. Mas, repito, se ele estiver bem fisicamente para jogar pelo menos 60 minutos, na minha concepção, ele tem que ser o titular, embora ele seja um jogador pendurado e já pensando no outro jogo, mas enfim, não tem jeito. Para mim, ele tem que ser titular. No ataque, de repente, a gente pode ver um Gonzalo Plata surgindo, mas eu acho que é basicamente isso aí. Eu não tenho a informação de qual escalação vai a campo, mas soube que o Pedro deve ser titular e eu acho que o Pedro tem que ser titular. Então, assim, embora o Bruno Henrique, a gente saiba também que é um jogador extremamente decisivo nesse tipo de confronto, em clássico, é rei dos clássicos, mas eu acho que se o grande problema do Flamengo é finalização, inclusive até estava estudando o time do Flamengo para poder fazer o programa, o Flamengo precisa de 14 finalizações para marcar um gol. Isso, para mim, é um aproveitamento horrível para os jogadores que o Flamengo tem no setor ofensivo. E o Pedro é um jogador que ele te entrega finalização, é um jogador que sabe fazer gol, é um jogador goleador. Então, assim, Ele é o entendo... único que tem o antídoto para o problema que o Flamengo apresenta hoje. Exatamente. Eu entendo o Felipe Luiz, mas se eu fosse escalar, no meu time estaria o Pedro. E aí eu acho que cabe ao treinador ele trabalhar para encontrar um equilíbrio entre intensidade e o que ele entrega dentro de campo. O que ele entrega dentro de campo é gol. É gol que o Flamengo precisa. Então o Pedro tem que ser titular. Muito bem. E pelo lado do meu fogão, a gente... não foi uma apuração nossa, tá? A gente até viu os sites falando, inclusive os nossos colegas lá do Globo.com, especulando que esse vai ser o provável Botafogo, tá? Vocês sabem que meu drone não fala e antes de clássico nem sobe. Porque às vezes ele não fala e a gente sobe o drone. Mas é melhor nem subir o drone. Eu prefiro ir o quê? Na base da fé. Entendeu, ô Lucas Pedrosa? Léo Link, Mateu Ponte... Lembrando que saiu agora há pouco os relacionados do Botafogo. O Vitinho não tá nem, obviamente, entre os relacionados. Jogou com a seleção brasileira lá do outro lado do planeta. Nem Alex Telles, né? Porque eu vi gente dizendo também, que ele iria pro jogo e ele não foi pro jogo. E o David Ricardo e o Barbosa. Lembrando que os dois são pé esquerdo, né? Então a gente tá vendo aqui uma improvisação na zaga. Tem a opção do Gabriel no banco de reservas, que veio do Volta Redonda, já fez o jogo contra o Fluminense, um bom jogador, 26 anos, mas pode ser essa escolha do Ancelotinho. Marçal pelo lado esquerdo, voltando de lesão,
o Alan e o Marlon Freitas, que são os únicos relacionados como volantes na lista de relacionados, não tem outros volantes relacionados, o Santi Rodrigues, Savarino, Cuiabano e Arthur Cabral. Reparem aí que pode já existir mais uma vez, isso não é incomum na temporada, uma improvisação do Cuiabano como um ponta esquerda. E aí tem um problema, que é, se você começa com o Marçal, que tá voltando de lesão, e aí você tem o Cuiabano, né, e você pode botar o Cuiabano ali pro lado esquerdo e tirar o Marçal, mas também o Marçal, ele é um cara que pode fazer a zaga caso aconteça alguma coisa. O Botafogo tá indo na base do é o que eu tenho, né? É o que eu tenho e vambora. Mas um é o que eu tenho, Pedrosa, que é um time com muita qualidade, Claro. né? Pá, você tá falando aí, Matheus Ponte, tava no passado, Barbosa, tava no passado, Marçal, Alan, Marlon Freitas, Savarino e Cuiabano. São 7 jogadores que fizeram parte do Botafogo, mesmo nem todos sendo titulares absolutos, fizeram parte do Botafogo campeão. Botafogo campeão brasileiro e campeão da Libertadores. É claro que não é aquele time do ano passado e nem mesmo até a força máxima do Botafogo, mas é um time completamente competitivo. Então acho que o torcedor do Botafogo, por mais pessimista que possa estar por conta dos desfalques, tem que olhar, como eu sempre digo aqui, o copo um pouco meio cheio. Lembrando que o Arthur tá no banco de reservas à disposição e tem um outro cara também que a gente não... O Santos tá bem, né? O Santos tá muito bem. E tem um outro cara que a gente não tá falando muito dele. O Jefinho, ele também é uma opção para esse jogo aí, tá no banco de reservas normal, não tem problema de suspensão e nem tá lesionado. Agora, o Fernandinho, em relação à lateral esquerda, de repente pode ser uma estratégia do Ancelotti. Porque assim, o Cuiabano é um jogador extremamente ofensivo. Muito. E a gente sabe como o Flamengo sabe aproveitar o lado direito ali, que é o lado mais forte do Flamengo, muitas vezes quando vai ao ataque. E o Marçal é um jogador mais defensivo. Então o Ancelotti ele pode estar pensando nessa estratégia também. Não tenho essa informação. Estou apenas aqui fazendo uma leitura em cima dessa escalação. E uma boa leitura. Porque é totalmente diferente você ter o Cuiabano na lateral esquerda e ter o Marçal. Sim. Os dois jogadores são muito bons, mas com características diferentes. Não, o Marçal é um cara extremamente capaz defensivamente falando e é um cara com muita experiência e ele cresce muito em clássico grande. A gente brinca entre os botafoguenses que o Estevão tá no bolso do Marçal até hoje, no jogo do ano passado. É verdade. O Marçal entrou com essa função e ele fez o que tinha que ser feito. Quem também falou a respeito do time do Botafogo foi o pessoal do Sport Center, aí da ESPN. Trouxe bastante informações sobre o Botafogo, esse aporte de 350 milhões para 2026 e muito mais. Vamos dar uma olhadinha aí que tá bem interessante. Quando o Bruno Lage vai para o futebol brasileiro, aceita o Botafogo, ele aceitou com algumas condições. Entre elas ele fazia ou faria um primeiro período no Botafogo, terminaria o ano no Botafogo, com a promessa de no ano seguinte, 2024, assumir um dos clubes da Eagle. Especialmente ou Lyon ou Crystal Palace. Faria o ano no Botafogo, campeão ou não, enfim, independentemente disso, e depois rumaria para o futebol europeu ou Lyon ou Crystal Palace. Como foi demitido do Botafogo, consequentemente o Textor quebrou esse outro vínculo. E por conta da quebra desse vínculo, a promessa não resolvida, não garantida, ele cobra do Textor, da Eagle, 7 milhões de euros, mais ou menos aí 44,6 milhões de reais, pela promessa não cumprida. 9 milhões de reais contra a SAF do Botafogo pela demissão e 44,6 milhões de reais contra a Eagle, contra John Textor. São duas ações que correm em simultâneo, uma no Brasil, outra na Europa. Esse é um ponto que o Bruno Andrade trouxe pra gente. Outro é a declaração do Tairo Arruda, matéria também da Roberta Barroso, falando o seguinte: ó que maravilha, começa bem, Mário. Começa do jeito que a gente quer. Ó, não vai faltar dinheiro para 2025, não vai. A gente tem antecipações do Almada, do John no Nottingham, do Cuiabano também. Acabamos de fechar 2 patrocínios, um com 3 anos de contrato. Não mexemos em nada do ano que vem. Ainda tem muita receita. Aí é o seguinte, pro ano que vem é isso, né, ó. Depende do apetite do investidor. Depende como a gente vai construir o plano do ano que vem, que ainda está sendo discutido. Eu dei um número porque gosto de dar respostas precisas. Algo em torno de 350 milhões entre venda de atleta e dinheiro de investidor. Então é isso. Para o Botafogo continuar
competitivo na temporada que vem, como tem sido nas últimas temporadas, precisa de 350 milhões em investimento. O Felipe está aqui com a gente, Felipe Silva, também apurando todas essas notícias de bastidores e vai contar pra gente, tem ou não tem esse dinheiro? Vai pingar ou não vai, Felipe? É sempre complicado, né? Quando a gente pensa em um valor tão alto assim, muito boa tarde ao Fã de Esporte, o Botafogo ele conta com esse dinheiro com antecipação de algumas vendas, entendeu? Antecipação de verbas e também com antecipação do dinheiro do Lyon. Porque tem esses jogadores, o Almada, Luiz Henrique, então ele conta com esse dinheiro para fazer caixa. Esse ano tá garantido, não vai passar sufoco. Beleza. Mas pro ano que vem tem esse valor que o Tairo Arruda falou, 350 milhões. E o Botafogo tem uma questão que assim, eles estão buscando um zagueiro no mercado. Essa é uma informação. E aí o Botafogo ele precisa fazer contratações, perdeu o Caio Pantaleão, que só volta lá pro final do Campeonato Carioca. Bastos, que é outro zagueiro, tá lesionado, e ele já falou, é uma informação, que estão buscando um zagueiro no mercado. Como vai buscar sem dinheiro? Então tudo isso mexe. Precisa da antecipação e esse dinheiro também, que é muito importante se tratando do Lyon. E ele foi bem transparente ali na declaração. Eu gosto de dar uma resposta precisa. Preciso de 350 milhões. A questão é que ele não tem, pelo que ele falou, ele não tem um mecanismo para conseguir esses 350 milhões. Como ele falou, vai depender do humor do investidor. Eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando. Primeiro, boa tarde, Felipe, novamente. Em relação a, por exemplo, promessa, né? De base, alguém, ou algum jogador que o Botafogo poderia fazer uma grande venda. Não me veio à cabeça e principalmente por conta da troca, né? Do time que rolou do ano passado para esse ano. Sim. De muitas trocas, né? Justamente por conta lá da temporada de sucesso que o Botafogo teve, vendeu boa parte e fez algumas aquisições não tão boas, né? Nessa temporada. Então eu fiquei pensando assim, no seguinte, o Botafogo não, se tá dessa forma em relação a necessitar de um aporte, não tem o pensamento de, por exemplo, fazer toda essa troca novamente, né? A ideia é manter esse time e, por exemplo, como o Felipe trouxe, de um zagueiro destro, porque o Bastos não entra em campo basicamente desde o ano passado. Nunca mais conseguiu jogar, depois daquela lesão que ele sofreu, de uma temporada espetacular que o Bastos fez. E o Caio, que veio e conseguiu, né, substituir bem ali pelo lado direito, agora se machucou também. O Botafogo ficou cheio de zagueiro canhoto, e tendo que improvisar até o Marçal jogando na zaga. Então, pelo menos, né, desse ano para o ano que vem, a ideia é manter o time, manter essa base do time para o Ancelotinho, né? Sim. E aí ter esse zagueiro. Só que a questão é o dinheiro. É porque a questão é o dinheiro e o Botafogo considera que eles fez esses investimentos, mas não foi de maneira errada, mas talvez demasiado, sabe? E aí podia ter segurado, talvez por pressão da torcida, alguns jogadores experientes que saíram do Libertadores e Brasileirão ano passado, foram para outros clubes, então talvez foi um pouquinho muito rápido o que eles estavam esperando. E agora eles têm que recalcular a rota, mas tem que ter esse dinheiro, porque para contratar, a gente sabe que o mercado está muito inflacionado, Bruno. Fala, Mari. Não, eu tava pensando aqui também, enquanto os amigos falavam, o ano passado do Botafogo, ele foi muito um ponto fora da curva, né? Sim. Acho que para qualquer clube, né, do Campeonato Brasileiro, em que você tem esses anos tentando alguma coisa e, de repente, no segundo ano de uma SAF, você conquista Campeonato Brasileiro, Libertadores, jogando o melhor futebol, assim, disparado. Eu, particularmente, até já acho que aconteça o que acontecer com essa SAF já valeu a pena. Ah, sim. Não, eu também acho. É que assim, eu também acho. Não é o mundo dos sonhos, mas pra mim já valeu a pena. Não, eu também acho, mas eu acho que você precisa ter um cuidado em como isso chega no torcedor, né? Como que você trabalha com o torcedor depois desse momento tão importante do clube, né? E aí, assim, pensando que foi um ano muito fora da curva e que da temporada passada muitos jogadores se destacaram e aí eles fizeram a limpa, essa temporada você já consegue pensar de uma outra forma, né? Você já não tem tanta coisa assim, né, pra oferecer. E eu acho que quando o Felipe traz que o Botafogo foi meio desesperado, assim, eu acho que muito da necessidade também, né, do John Textor e de responder ali, né? Responder financeiramente. John Textor eu tô lembrando agora, Jair. Sim, o Jair que veio esse ano e já saiu. Já saiu. O Botafogo gastou um dinheiro considerável. Ele é o melhor exemplo. Teve o Juan Cruz, e aí o Juan não foi um investimento muito... O Botafogo pagou caro no Juan, e o Juan já até saiu também, foi emprestado.
Então, assim, alguns investimentos pesados que o Botafogo fez que não responderam em campo, né? Por exemplo, o Montoro foi um investimento pesado. Respondeu da forma que o Botafogo esperava? Eu acredito que ainda não. Mas é muito novo, é pra ter calma, ainda é muito novo, se machucou agora no Mundial. Exato. Mas enfim, só que o Botafogo fez muito dinheiro. O meu questionamento em relação ao ano foi justamente por isso. Porque não teria como, na minha cabeça, na minha concepção, o Botafogo ter feito o investimento que fez esse ano, mas que não trouxe resultado esportivo, e desmontar tudo de novo, que nem fez de 25 para esse ano, entendeu? Acho que isso não vai acontecer, a base já tá formada. Sim. E até como a Mari falou, quando você ganha de muito rápido, como foi o Botafogo, a torcida fica um pouco mal acostumada. Claro. E o torcedor ficou mal acostumado. E esse ano as E não cobranças... podia ter largado, como a gente falou, de ter largado a Recopa, a Supercopa, o ano começar em abril. Aí você vê o Textor, ele fala que o ano foi perdido de uma certa maneira, porque você viu que o planejamento não foi da maneira feita correta e agora você colhe os frutos de uma gestão que bagunçou um pouquinho no metade do ano. E a SAF do Textor ainda tem essa credibilidade de investidores, será? Como o CEO traz essa... Então, esse é um ponto também, né? Essa é uma informação que até a gente está para trazer na ESPN. Tem uma questão que tem muita dívida em andamento com empresários de comissão, de atletas. Até o Adrielson, zagueiro ex-Botafogo, entrou com uma ação na CNRD para receber o que estava devendo. Lucas Perry também entrou na justiça contra a SAF do Botafogo. Então, tem alguns empresários, alguns atletas não vê tão bem assim a SAF do Botafogo, não é tão bem vista no mercado. Mas eles estão trabalhando, eu conheço o pessoal, o Alessandro Brito faz um trabalho excelente, o Tairo Arruda, trabalhando para quitar toda essa questão e ficar liso no mercado, sem esses pendências no mercado. É importante manter o Ancelotinho, né, pra sequência, porque teve a saída do Arthur Jorge, e aliás, esse Bruno Lage saiu caro, hein? Putz. E aqui tumultuou tudo, e ainda tem essa dívida aí que o Bruno Andrade trouxe pra gente. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Botafogo que vai enfrentar aí o Flamengo hoje dentro do Newton Santos, né? O Flamengo que vai querer aí o máximo ir para cima do Botafogo, e o Botafogo vai sim explorar demais os contra-ataques. Eu acredito que o Botafogo jogando em casa também vai se impor, vai para cima e vai tentar aniquilar o seu adversário o quanto antes, tá? O Botafogo que teve aí a sua parada da data FIFA, infelizmente, né? Teve aí alguns desfalques, né? Então o David Ancelotti teve algum tempo aí para reformular o seu elenco, colocar alguns jogadores, né, no ritmo, alguns jogadores que chegaram que ainda não tinham se entrosado, e agora acredito que já possa estar entrosado. Eu acredito que a gente vai ver um novo Botafogo, uma nova forma de jogar, um Botafogo um pouco mais forte do que já estava, né? Eu acredito que o ano do Botafogo é G4, tá? O máximo que o Botafogo pode alcançar esse ano é o G4, infelizmente, mas felizmente que o time do Botafogo ainda continua brigando na parte de cima, né? Seria muito ruim se o Botafogo tivesse passado por tudo isso e estivesse brigando na parte de baixo. Pelo contrário, o Botafogo está muito bem, né, jogando e lutando pela parte de cima da tabela. Isso mostra que o Botafogo está cada vez mais se reformulando. Lógico, a gente tinha uma expectativa muito grande do Botafogo, pelo que o Botafogo ganhou ano passado. Esse ano está disputando mais uma vez, mas infelizmente por alguns erros de cálculo, alguns erros de rota ali do seu presidente, infelizmente não conseguimos, mas acredito que se manter ali entre o G4 e o G5, né, alcançar a Libertadores, é o principal objetivo do Botafogo esse ano, e o ano que vem, se permanecer o seu técnico, reformular alguns jogadores, trazer algumas contratações, e aí sim, 2026 ser o ano, mais uma vez, do time do Botafogo. Mas lembrando, o que vocês acham da partida de hoje? O Botafogo vai sim ser uma pedra no sapato do seu adversário, vai dar um banho de água fria no seu adversário aí, que está querendo lutar pelo título. Mas aí, o que vocês acham? Porque hoje a gente sabe que Flamengo e Palmeiras é rival do time do Botafogo, tá? Mas quero fazer aqui uma pergunta para vocês. Quem vocês gostariam de ver campeão brasileiro? Lógico, infelizmente não pode ser o Botafogo, mas quem vocês gostariam de... Melhor, vou melhorar aqui a pergunta. Quem vocês gostariam de tirar o título brasileiro? Do Palmeiras ou do Flamengo? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!